Olá, irmãos e irmãs, aqui quem fala é Danilo. Espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso na presença do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar a respeito da culpa e do arrependimento, irmãos. Mas antes, irmãos, eu quero ler uma passagem para vocês, aliás, um salmo que Davi fez, onde ele proclamava que Deus era tudo na vida dele. E esse salmo é lindo e maravilhoso, e eu acho que muitos de vocês conhecem. É o Salmo 91, do 1 ao 7, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueal. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Espero, irmãos, que esse salmo conforte vocês. E vamos começar, né, irmãos? Irmãos, sabemos que, como um velho ditado diz, né, irmãos, o passado nos condena. E a gente sofre muito pelas culpas do passado. Quando a gente vira um novo convertido, ou a gente se converte em Cristo, a gente fica remoendo aquilo que a gente praticou no passado, os pecados, as abominações que nós fazíamos. Vivíamos deliberadamente no mundo, cegos espiritualmente. Satanás pintava e bordava, né, irmãos, nas nossas vidas. E a gente fica carregando aquela culpa, irmãos, depois de se converter. Paulo diz que quando a gente se converte, se batiza em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nova criatura é. Quem se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem está em Cristo, nova criatura é. Mas a gente, às vezes, irmãos, pelo peso, pelo pecado ter sido tão grave, a gente não tira da nossa mente, fica remoendo, achando que nós não somos merecedores, achando que Deus não nos perdoou. E aquilo, irmãos, nos oprime muito, a gente fica muito abalado, a gente fica desesperado, pensando assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida, como eu fui tão cego. E eu sou um exemplo disso, irmãos, eu posso usar eu como exemplo. Eu, irmãos, já fiz tantas coisas erradas que eu acho que se vocês soubessem, vocês diriam, meu Deus, ele fez isso. Sim, irmãos, eu fiz. E eu me arrependo até hoje pelas coisas que eu fiz de errado. Mas, irmãos, eu tento, às vezes bate uma recaída, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, será que Deus me perdoou? E Satanás fica me oprimindo, me acusando pelas coisas que eu fiz no passado. Mas Jesus diz assim, que aqueles que se arrependem, eu vou ler aqui para vocês, se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 13, quando Jesus fala assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, eu sempre sofri muito pelos meus pecados, sempre sofri muito por achar que Deus não tinha me perdoado, e de vez em quando o pecado fica vindo na minha mente e fica me acusando, mas eu levo essa palavra no meu coração, eu levo a palavra de Deus no meu coração, e eu creio sim que Jesus já me perdoou, assim como Ele perdoa a cada um de vocês, irmãos, que se arrependem, que buscam a Deus, que se ajoelham no chão, oram e pedem perdão a Ele. A partir do momento, irmãos, que você se ajoelha, pede perdão a Deus, confessa seus pecados e aceita as consequências do seu pecado e não retrocedem, vivem na expectativa de ser perdoado por Deus, irmãos, vocês já estão perdoados. Quando vocês não retrocedem, ou, por exemplo, se vocês pecam e quando vem a aprovação devido ao seu pecado, quando vem vamos dizer assim, a culpa, vocês não precisam rejeitar, irmãos. Porque tem na palavra de Deus dizendo assim, que tudo que plantar, certamente colherá. Então a gente colhe o que a gente planta. E eu já colhi muito, irmãos. Eu ainda continuo colhendo pelo mal que eu fiz no passado, pelos pecados que eu pratiquei. Mas, irmãos, eu tenho esperança em Cristo. E não importa. Tudo pode ser o contrário do que eu desejo. Tudo pode dar errado na minha vida. Mas eu sempre vou ter a fé de que eu estou colhendo o que eu plantei. E ter a fé que Jesus pode mudar a minha vida. Assim também tem que ser com vocês, irmãos.
Vamos acreditar mais em Deus e acreditar que Ele nos perdoou. Não vamos viver mais remoendo o passado, até porque o passado nos impede de olhar para o futuro. Paulo diz assim: não olho mais para o passado, mas sim para o futuro, para a minha coroa da vida. Eu vivo para frente e não para trás. Então, irmãos, temos que ser igual a Paulo, temos que correr atrás da coroa da salvação que está em Cristo Jesus. A partir do momento que nós entregamos nossos pecados, nossas iniquidades, tudo de ruim nas mãos de Deus, e pede perdão e se arrepende, com certeza, irmão, você está perdoado. Então, irmãos, essa foi a palavra de Deus de hoje. Eu espero que vocês reflitam se vocês estão sendo oprimidos devido aos seus pecados, irmãos, e vocês já têm pedido perdão a Deus. Lute, irmãos, porque é Satanás tentando oprimir a gente para que a gente não alcance as maravilhas que Deus tem para fazer em nossa vida, que nós não alcance as promessas de Deus em nós, porque a partir do momento que você se arrependeu e quis buscar Deus, Satanás se irou e vai tentar de todas as maneiras fazer com que você ache: não, você não é merecedor, Deus não vai te perdoar. Você acha que você praticou isso, Deus te perdoa? Deus não vai te perdoar não, você é culpado, você tem que pagar pelo que fez. Mas isso, irmão, é mentira de Satanás, porque o preço pago, Jesus já pagou na cruz por nós, por todos os nossos pecados. Então o que temos que fazer agora é viver corretamente, não praticando mais o que fazíamos antes, mas querer mudar de vida, ser uma nova criatura em Cristo e acreditar que Deus é quem nos corrige. E tem na palavra dizendo: quem pode acusar um escolhido de Deus? Então, irmãos, você é amado por Deus, você é escolhido de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador e crê nele, pronto, você está no caminho certo. Não acredite no diabo, no que ele tem falado contra você. Só creia e fique firme na palavra de Deus. Então, vamos orar, né, irmãos? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Que os meus irmãos que estão ouvindo agora, Pai, possa refletir mais na vida e não ficar mais no passado, Pai, mas querer mudar a sua vida, querer ser uma nova criatura em Jesus, querer mudar realmente de vida, meu Deus, e buscar mais a Ti, porque sabemos, meu Pai, que os dias estão contados nessa terra. Nós vivemos aqui como lebrina, Senhor, somos passageiros nessa vida, e se não buscarmos a Ti, Senhor, com todo o Seu poder e misericórdia, nós não vamos conseguir, meu Pai. Então pedimos, Senhor, a Tua ajuda, a Tua intercessão, a Tua provisão, Senhor, em nossas vidas. Fazei-nos com que a gente vá Te buscar, meu Deus. Põe o Espírito Santo para agir em nós e não deixe mais nós sendo escravos das acusações de Satanás, nem dos pecados do passado, mas que nós vivamos uma nova vida em Jesus Cristo, crendo que Ele já nos perdoou e mudando de vida, meu Pai, porque só assim, porque Jesus disse que só entrará no céu quem se fizer santo aqui na terra. Temos que ser a Sua igreja santa, Senhor, praticando a verdade, a justiça em Ti, Jesus. Ajude-nos, meu Deus, a viver em paz na Tua presença e a cumprir nossa carreira nessa terra. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço, meu Deus. Amém. Então, pessoal, essa foi a palavra de Deus de hoje. Que vocês compartilhem, deixem seus likes, comentem, irmãos, e compartilhem mesmo, porque senão o YouTube não vai recomendar meu canal para outras pessoas ouvirem a palavra de Deus. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu estou no começo, mas com fé em Deus nós vamos alcançar mais almas. Então fica com Deus, irmão. Boa noite.